Para que a criança controle bem suas emoções, é preciso que ela saiba traduzir em palavras o que está sentindo, que reconheça os seus sentimentos, que tenha uma boa comunicação com os pais, uma boa relação afetiva e liberdade. Por volta dos 6 anos, a criança começa a ter uma personalidade, o que significa opor-se a algumas regras e ao desejo dos pais. Se não houver boa comunicação entre pais e filhos, a relação entre eles será muito problemática daqui para frente. Uma boa comunicação entre pais e filhos exige que os pais percebam que há um contrato não escrito que regula a convivência. Por esse contrato, os pais têm o direito a receber amor, respeito e obediência, mas em troca estão obrigados a dar amor, respeito e muita atenção. Cumprir o contrato é fundamental e cumpri-lo bem é uma garantia de empatia para os pais, uma das principais qualidades do comunicador. Comunicar-se bem é, por exemplo, traduzir o amor em ações que possam ser percebidas pela criança como demonstração de amor. Carinho físico, por exemplo, atender suas necessidades básicas, dar atenção a tempo e à hora e, principalmente, respeitar a criança como pessoa, que tem todos os direitos de qualquer criatura humana e mais alguns por ser uma pessoa em desenvolvimento. É isso que dá à criança uma boa autoimagem e a segurança necessária para desenvolver seu potencial. Comunicar-se bem é dar apoio, reconhecer as dificuldades da criança, estimular suas potencialidades, é dar liberdade e incentivo, é respeitar os sentimentos da criança, ensiná-la a dizer o que está sentindo e a expressar seus sentimentos. É permitir que ela tenha controle sobre as suas emoções e, acima de tudo, não comunicar-se com ela de modo errado, mesmo que os objetivos sejam bons. Quais são os erros de comunicação que os pais cometem com mais frequência? São muitos, mas vamos falar hoje na Escola de Pais dos 4 mais graves e mais frequentes. Ameaçar com desamor, não dar carinho, não perceber a criança como pessoa e negar seus sentimentos. O desamor é a maior e mais grave ameaça que se pode fazer a uma criança, especialmente se ela é pequena. Dizer que assim eu não gosto mais de você atinge a criança naquilo que ela mais teme, segurança e abandono. É nesse campo que a criança pequena é mais insegura. A frase para você pode ser apenas um modo de tentar modificar o comportamento ruim da criança, mas para ela é uma ameaça terrível que faz com que se sinta insegura, desprotegida, sob ameaça de abandono e extremamente infeliz. Nos primeiros anos de vida, o pensamento predominantemente é mágico e se caracteriza por generalizações indevidas que são fontes de preocupação e ansiedade para a criança. Ela imagina que tudo acontece por causa dela e para ela. Há uma expressão popular que significa o desamparo total. Nessa situação, diz que a pessoa ficou sem pai nem mãe. Para a criança, a simples ameaça de desamor é insuportável. Além disso, a ameaça é covarde e uma chantagem contra a criança. Nós podemos dizer a ela que não gostamos de determinada atitude, que ela não é aceitável, que nos deixa infelizes ou insatisfeitos, mas jamais podemos dizer que vamos deixar de amá-la, até porque não é verdade. Devemos sempre assegurar aos filhos que os amamos e que mesmo quando o seu comportamento é ruim, continuaremos a amá-los. Quando muito contrariadas, as crianças também costumam dizer que assim eu não gosto mais de você. Devemos levar em conta que elas ainda vivem pelo princípio do prazer, querem ser permanentemente satisfeitas nas suas vontades e dificilmente podem admitir uma contrariedade. Fazer com que cresçam e aprendam a controlar suas emoções é a maior função dos pais, e educá-las para saber esperar até que seja possível satisfazer seus desejos, talvez seja a missão mais importante. Outro erro comum dos pais é a falta de carinho. Amor subjetivo não está ao alcance da compreensão da criança. Ele precisa ser traduzido em ações que permitam a ela sentir o quanto é amada. Amor é colo, é aconchego, é cuidado físico, são os beijos e abraços, o tom da voz,
É o carinho que comunica à criança que ela é amada. Alguns homens, às vezes, resistem a demonstrar afeto e têm até cuidado ao demonstrar emoções. É um engano, um erro que pode comprometer seu próprio desenvolvimento emocional e afetar filhos e filhas. A noção, por exemplo, de que homem não se emociona e não chora é machista e ultrapassada. Comunique o seu amor de modo a não deixar qualquer dúvida na criança. Isso é que dá a ela segurança, autoimagem e autoconfiança. Crianças não nascem confiantes ou desconfiadas. Isso elas aprendem e vivenciam. Sem amor traduzido em carinho, é impossível que sejam confiantes. E sem confiança, é certo que não terão melhor desenvolvimento sadio, desejável. Alguns adultos, principalmente os que sofreram violência e abuso na infância, são tímidos e resistentes a demonstrar afeto, como se o afeto fosse uma fraqueza. Amam seus filhos, mas não comunicam devidamente esse amor. Em alguns casos, esses homens podem até precisar de apoio psicológico, de ajuda externa, para aprenderem a comunicar-se e a comunicar o que sentem. Chegamos à falta de atenção. É doloroso ouvir uma criança chamando várias vezes pela atenção da mãe ou do pai sem ser atendida. Pior ainda, sendo repelida por eles. Isso é péssimo para a criança, porque dá a ela o direito de imaginar que não é importante para os pais e, por isso, não merece atenção. Mesmo sendo interrompido no que está fazendo, por mais importante que seja, deve-se dar atenção imediata a ela, pelo menos para pedir que ela espere um pouco. Pode-se explicar à criança que, no momento, estamos ocupados, mas que logo em seguida daremos toda a atenção a ela e às suas necessidades. Lembre-se de que as crianças têm uma noção de tempo diferente dos adultos e não podem esperar muito. Dê sempre atenção à criança, mesmo que ela não esteja pedindo. A atenção dos adultos funciona como um reconhecimento da importância dela para o pai e para a mãe. É um dos melhores instrumentos para dar confiança à criança e boa imagem de si mesma. Isso é fundamental para qualquer uma. A desatenção impede o desenvolvimento emocional e afetivo da criança, porque comunica a ela negligência e abandono, transmitindo a ideia de que não é importante para os pais ou de que há coisas mais importantes do que ela. Não perceber a criança como uma pessoa é um erro e um mal. O modo como olhamos a criança tem uma enorme influência na relação que estabelecemos com ela e determina a maior parte das atitudes que tomamos. Se não acreditamos que nossa filha ou filho é uma pessoa única, com todos os direitos de qualquer ser humano e mais alguns por ser uma pessoa em desenvolvimento, quase sempre estabelecemos com ela uma relação ruim. A criança não tem vontade. É uma frase que, traduzida, significa que ela não tem direitos, não tem escolhas, não merece liberdade, autonomia, responsabilidades ou confiança para procurar soluções. Pais que pensam assim são autoritários, dão ordens em excesso, exigem obediência cega e submissão. Estão sempre vigiando porque não confiam na criança e, com isso, impedem seu desenvolvimento emocional e afetivo. Outra crença que é um mito é que toda criança precisa ser domada. A frase "é de pequenino que se torce o pepino" é uma forma de encarar a criança como um ser imperfeito, que não deve ter oportunidade de explorar, investigar, crescer, amadurecer, desenvolver-se. Se vemos a criança como um ser frágil e incapaz, vamos poupá-la demais, superprotegê-la, impedindo que assuma responsabilidades e desenvolva-se responsavelmente. Toda criança deve ser vista como uma pessoa merecedora de atenção única para que possamos respeitá-la e respeitar os seus direitos. Toda criança merece respeito e é respeitando que nos fazemos respeitar. Erro muito comum, sem maldade, é negar os sentimentos da criança, mesmo com a melhor das intenções. É um erro grave de comunicação e comportamento que pode comprometer o futuro da sua filha ou filho. Imagine a cena.
Uma menina pequena corre em volta da mesa e bate com a cabeça violentamente numa quina. Chora, como é natural. A mãe corre para ela e, para dar consolo, diz que não foi nada e que vai dar um beijinho e que passa. Ainda por cima, chama a atenção da mesa, bate nela e diz que ela é má por atacar sua filhinha. Com um único comunicado, passa a mensagem errada 3 vezes. Como não foi nada, se a criança sente tanta dor? A criança pode imaginar que não sabe a sentir. A mãe beija, mas a dor não passa. O que pode fazer a criança pensar que a mãe não tem tanto poder para protegê-la quanto ela precisa. E depois castiga a mesa, um ato deseducativo que ensina a criança que ela pode voltar a correr sem estar atenta às quinas da mesa, porque ela é um ser vivo e malvado que já foi até devidamente castigado. Negar sentimentos é prejudicial à criança, principalmente porque não ensina a reconhecer suas emoções. Para aprender a controlar sentimentos, é indispensável para a criança reconhecê-los e saber como lidar com eles. Negar sentimentos e emoções contribui para atrasar o desenvolvimento emocional da criança.